Eu me chamo Vinícius. Eu me chamo Guilherme. E galera, essa é a segunda parte do Guia dos X-Men, tá? Se tu não assistiu a primeira, nós vamos deixar o link aqui embaixo. Guilherme, paramos no começo dos anos 90, né? Galera, a partir daqui, Chris Claremont sai da revista por conta da divergências com o Jim Lee, na verdade divergências com a Marvel, né? O Jim Lee tava ganhando muito espaço na Marvel, porque ele desenhava super bem e todo mundo adorava os desenhos dele, e o Chris Claremont estava perdendo espaço. Então, o Jim Lee e outros desenhistas começaram a tomar espaço dos roteiristas, e quando de repente o Jim Lee e os outros desenhistas formaram a Image Comics. E abandonaram a Marvel. Galera, seria os anos 90, né? Quando a arte começou a sobrepujar o roteiro, né? Em questão de valores nas histórias. Então saiu o Claremont e sobrou quem? Scott Lobdell fez muitas coisas importantes para os X-Men. Uma delas foi Atrações Fatais, que saiu pela Panini. Nessa saga, o Magneto está recrutando mutantes por todo mundo e ele quer colocar eles no seu asteroide M, que agora se chama Avalon. A ideia dele é criar uma utopia, né, lá. E um dos destaques dessa saga é basicamente o Wolverine perdendo o Adamantium nessa cena bacana retratada aqui nessa capa, né? O que mais, Guilherme? Deixa eu ver... O Colosso se torna um acólito do Magneto, porque ele estava muito traumatizado com a morte da irmã dele, a Illyana Rasputin, a magia. E o Professor Xavier comete um ato extremo contra o Magneto que a gente não vai revelar. E agora o assunto é Era do Apocalipse. Sim, meus amigos, esse é basicamente um what if. O que aconteceria se o Xavier tivesse morrido? A história começa com o Legião indo pro passado, querendo matar o Magneto. Mas daí, alguma coisa sai errada no meio do caminho, e ele acaba matando o próprio pai. Que é o Xavier. Xavier. Né, se tu não sabe. Imagina você, leitor, na época, né? Num certo dia tu chega nas bancas, as revistas estão todas zeradas e os X-Men estão numa realidade alternativa dominada pelo apocalipse. E tem títulos novos que tu nunca ouviu falar. Ah, e mais um detalhe. O líder dos X-Men é ninguém mais, ninguém menos do que o... Era uma deixa pra ti. Magneto, enfim. Bom, e essa foi uma realidade alternativa que trouxe algumas influências para o universo Marvel tradicional, né? Estão entre elas... A Uncanny X-Force do Rick Remender, que eles vão pra Era do Apocalipse, visitam a Era do Apocalipse e vêm no Noturno da Era do Apocalipse fazer parte da equipe. E também outras revistas que saíram depois, né? Que foram inspiradas nessa realidade, né? Mas é muito confuso pra explicar, então a gente não vai. Nem os editores tinham bem certeza. E agora, o assunto é Massacre. Bom, vocês podem ver, galera, o Guilherme ele tem um encadernado exclusivo de Massacre, né, um encadernado feito, né, o próprio leitor fez o encadernado. Guilherme, e do que trata o Massacre? Essa aí eu não tenho a mínima noção. Bom, quem tem uma noção? Nem eu tenho uma noção. Mas é basicamente assim, o ego negro do Magneto, depois dessa ação extrema que Xavier tomou no Atrações Fatais, se funde com a mente do Xavier e eles formam um Massacre. E o Massacre, como todo bom vilão, ele quer destruir o mundo. E para poder isso acontecer... Os X-Men vão impedir. Mas não só os X-Men, porque o evento toma uma dimensão tão grande, que mais heróis da Marvel se envolvem nisso. E isso resulta no Heróis Renascem, a saga tão infame. Então o vilão seria... Deixa eu ver se eu entendi, cara. Seria uma fusão do Magneto com Xavier que virou Massacre. Cara, que confusão. E agora, Grant Morrison. Bom, galera, já tem um videozinho aqui da semana dos X-Men sobre o Grant Morrison, mas a gente vai dar um apanhado geral, só para esse vídeo ficar mais completinho, tá? Tivemos o filme dos X-Men, dirigido pelo Bryan Singer, né, o X-Men número 1, foi um sucesso, tinha vários leitores querendo começar a ler X-Men, e batiam de frente com a cronologia, que é isso que a gente estava tentando explicar nos últimos minutos de vídeo. Então surge Grant Morrison, que vai parar na Marvel, e a missão dele é basicamente tornar os X-Men mais acessíveis para todo esse novo público que quer consumir os títulos mutantes. Bom, na fase do Grant Morrison, então seguindo a linha do filme dos X-Men, os uniformes, como vocês podem ver aqui, eles são menos coloridos, e por isso ele queria um approach mais realista, mais parecido com Matrix, mais parecido com Buffy. Ele queria puxar o público universitário, fã de séries, para os X-Men e para os quadrinhos. Então por isso que ele fazia arcos fechados. Ele cita isso aqui no Manifesto Morrison, né, que ele queria tornar meio que um seriado de televisão, né, os X-Men.
que é muito bom, recomendamos a leitura. E agora o assunto é Joss Whedon. Bom, galera, a gente teve a fase do Grant Morrison, né? Ele fez várias mudanças, vários fãs antigos abandonando a revista, vários fãs novos chegando. E aí a Marvel se arrependeu e resolveu trazer de volta os fãs antigos. E os uniformes coloridos. E os uniformes coloridos. E aí que chega Joss Whedon para assumir o título dos X-Men. O plano era trazer de volta aquele espírito de heroísmo lá das fases áureas do Chris Claremont e do John Byrne. E ele conseguiu, né? Foi uma fase muito boa. Conseguiu, ele trouxe a rixa entre a Emma Frost e a Kitty Pryde, que é muito interessante. Ele conseguiu dar uma dimensão para os personagens muito maior do que era comumente visto e resgatou bastante o espírito do Chris Claremont, né? E é interessante que o Joss Whedon, ele era um roteirista de TV, né? Um roteirista da Buffy, né? E ele veio para escrever os X-Men. E o artista é o John Cassaday, que tem uma arte assim fantástica, né? Incrível, meio puxando para um lado de um cinema, né? Sempre usando quadros horizontais, widescreen, né? Que poderia ser dito. E tem essa historinha aqui com esse Wolverine criancinha, que é muito legal, que todo mundo vai dar gargalhada, menos o Vini. Bom, a gente passou por muitas fases clássicas, fases polêmicas, fases importantes. Agora o objetivo é te atualizar, te trazer para onde os X-Men estão atualmente, que seria na fase de Brian Michael Bendis. E aí, tudo bem, Bendis? Que porra. Bom, tudo começa na Dinastia M. Galera, bom, eu já comentei em outros vídeos, tá? Mas essa é uma realidade alternativa do universo Marvel, onde os mutantes dominaram a Terra. E vale destacar que até então, na fase do Joe Quesada, as sagas eram independentes em cada universo. E com Dinastia M ele voltou a ser mega sagas com todo o universo Marvel. E a grande culpada de tudo, né, é Feiticeiro Escarlate, que vai levar o pessoal para essa realidade alternativa. Mas galera, de consequências importantes dessa mega saga aqui. Basicamente os X-Men entraram em extinção, né? Praticamente. Quantos sobraram, Guilherme? 198. 198. Nós não vamos especificar, tá? Mas no final dessa saga, boa parte da população mutante perde os poderes. Só sobram 198. E agora vamos para Complexo de Messias. Galera, depois da dizimação da raça mutante, surge uma nova esperança. Né? Literalmente, surge a personagem Hope, né? Traduzindo, esperança, que seria a nova Messias da raça mutante, né? Há tempos não nascia nenhum mutante na Terra, surgiu a esperança. E então, os X-Men e os carrascos do Senhor Sinistro entram numa disputa para ver quem vai chegar primeiro na Hope e quem vai poder fazer experiências com essa nova mutante. Na época até muitos fãs pensavam que a Hope, a Esperança, ia ser a Jean Grey renascida, mas comprovou-se depois que ela não é. Seguimos para o Cisma. Bom, galera, aqui a ideia de apresentar essa saga para vocês é porque acontece uma cisão no grupo dos mutantes, né? Nós vamos, a partir daqui, ter uma equipe liderada pelo Scott e uma liderada pelo Wolverine, né? Eles acabam divergindo em umas questões envolvendo as crianças. E é isso, né? Acho que... Escrito pelo Jason Aaron, vários desenhistas. Sentinelas, Clube do Inferno. É. E agora o assunto é Vingadores vs X-Men. Galera, uma das mega sagas mais recentes da Marvel. Basicamente, o que acontece aqui? A Força Fênix está voltando para a Terra e aparentemente vai encarnar na Hope, né? Na nossa querida Esperança. E os X-Men acham que isso é uma questão que tem que ser resolvida entre os mutantes. Que não tem nada que os Vingadores se meterem nessa história, que eles não entendem nada de mutante. Enquanto os Vingadores pensam que não, é uma questão de segurança mundial. Os Vingadores têm que interferir nisso. E, né, acaba acontecendo várias brigas entre os X-Men e os mutantes, né? E vira meio que uma guerra entre eles. Vale dizer que isso foi o pontapé inicial para Marvel Now. Depois de Vingadores vs X-Men, todas as revistas da Marvel vão ser reestruturadas. Acaba surgindo inclusive um título chamado Uncanny Avengers, né? Que é uma união dos Vingadores com os próprios X-Men. Também conhecido como Fabulosos Vingadores. E finalmente chegamos na fase do Brian Michael Bendis. E aí galera, tudo bem? Bendis? Cara, vamos lá. Bom, e o nosso querido Bendis, ele traz algo muito inusitado. Ele resolve buscar os X-Men do passado, né? Os 5 X-Men originais para fazer parte da revista. E ele vai escrever 2 títulos. O Fabulosos X-Men, que seria um título liderado pelo Ciclope, porque no final de Vingadores vs X-Men, o Ciclope ele vira um revolucionário, ele vira um criminoso, e o plano dele é criar uma revolução mutante na Terra. E ao mesmo tempo o Bendis está escrevendo um título com os X-Men originais.
que eles voltam, eles vêm para o presente e passam a ser um problema, porque eles são uma anomalia temporal, assim como o Bishop e o Cable já foram no passado. A ideia de trazer os X-Men do passado foi do Fera, né? O plano dele, na verdade, era trazer o Ciclope original para que ele se confronte com o Ciclope revolucionário. E assim ele teria o nosso Ciclope do mal, né? O revolucionário, teria um choque de realidade, literalmente, né? Um exame de consciência. Um exame de consciência, para ele parar com essa loucura. Ah, meu Deus, que loucura da Revolução Mutante. E para finalizar, a Batalha do Átomo. Sim, temos o primeiro grande evento arquitetado por Brian Michael Bendis. É um evento de que os X-Men do passado se encontram com os X-Men do presente, se encontram com os X-Men do futuro e sai uma puteca. É pra ferrar a linha do tempo, né, cara? Guilherme, por favor, tua opinião. Eu, assim, fase do Bendis até agora, achei bem bacana, assim, o começo dela é muito bom. Eu só não gostei muito da Batalha do Átomo por conta desse monte de coisa de X-Men daqui, dali, mas até ali eu tava achando muito bom. Mas até que a Batalha do Átomo é bem trabalhada, porque se a gente for parar pra pensar, futuros alternativos dos X-Men tem muitos. E até que o futuro alternativo da Batalha do Átomo foi bem trabalhado e a gente vai ver um pouquinho mais à frente, depois que os X-Men vão se reencontrar com esses X-Men do futuro. Spoiler. E vão se reencontrar. Até. Não, tranquilo. E vai ser explicado algumas outras coisas. Mas Vinho, eu queria saber de ti, do que tu leu, qual fase que tu acha mais legal dos X-Men? Morrison. Oh, sabe? Forever. E o Warren Ellis. Não, o Ellis cagou o X-Men total, né, cara? Não, mas eu gosto do Morrison por conta de ser foi a minha porta de entrada, né? Enquanto tu começou lá nos X-Men do Jim Lee, eu fui ler do Morrison, né? E tu, Guilherme, qual a tua favorita? Olha, eu acho que assim, pelo meu tipo de leitura, meu tipo de gosto, eu gosto muito da do Claremont. Do Claremont e do Byrne, mais ou menos, porque é mais ou menos trabalhado como uma novelinha, porque ele vai deixando pistas em cada capítulo, assim, de coisas que vão acontecer umas 20 edições depois, então é muito legal isso de acompanhar. Isso é bom, né? Tipo a saga da Fênix, né? Imagina, começou na 98 e acabou na 137. E tem muita coisa assim do John Byrne e Chris Claremont que é interessante mesmo antes da saga da Fênix, que eles vão viajar ao redor do mundo e eles enfrentam vilões ao redor do mundo e eles se perdem uns dos outros, que é muito interessante. Então. Bom, galera, esse foi o guia de leitura dos X-Men, a segunda parte. Sim, sobrevivemos a ele. Sobre as publicações no Brasil, tá? Tudo isso já foi publicado e dá pra achar. Algumas coisas vocês vão achar em mensais, tá? E outras vocês vão achar em encadernados, né? Encadernados da Panini, principalmente. A única que eu acho que vai dar mais dificuldade pra encontrar é a do Massacre. Essa tá mais, porque são edições da Abril ainda, né? Novamente, Guilherme, muito obrigado por participar aqui. Novamente, né? Como se a gente não tivesse gravado em sequência os vídeos. Mas enfim, valeu por participar aqui, cara. Se você quer saber mais sobre Guilherme Smith, autor de quadrinhos, escritor, blogueiro e splashpages.wordpress.com. Tá aqui o link, tá? Beleza? Esperamos muito que o vídeo tenha sido útil aí pra vocês, tá? A gente gosta muito de X-Men e queremos que vocês leiam também, certo? Sobreviveu uma experiência. Sobreviveu uma experiência. Tchau.